Jesus ressuscitado comeu sal com os discípulos. Onde isso aparece na Bíblia? Por que Jesus tem que comer sal ressuscitado com os seus seguidores mais próximos? Isso é um enigma da Bíblia que eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido, porque quando a gente lê em português, a gente não vê isso escrito na ampla maioria das nossas Bíblias. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que nos dê a graça desse enigma ser desvendado para cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou João Cláudio Rufino, doutor em teologia na área bíblica e professor na Faculdade de Teologia, e há mais de 10 anos dou aula para os futuros padres, futuros diáconos, também teólogos e teólogas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Seja bem-vindo aqui ao canal. Nesse momento eu estou gravando aqui num cantinho da sala de casa por conta de estar gravando num domingo, não lá no meu estúdio, mas seja muito bem-vindo aqui comigo nesse vídeo. Deixa o seu like, tá bom? 2, também faça o seguinte, deixa aqui o seu comentário, ou de incentivo, ou uma pergunta, ou algo que você aprendeu, que te surpreendeu dentro desse vídeo de hoje. E também faça o seguinte, se inscreva nesse canal, ativa o sininho para as notificações, e se porventura você quiser ser membro aqui do canal e contribuir para que eu possa todos os dias fazer novos vídeos aqui para vocês, então faça isso, se coloque aqui como um grande ajudante para que a palavra de Deus seja propagada. Quando nós lemos o texto de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 1, no versículo 4, é dito assim, por exemplo, aqui na Bíblia de Jerusalém. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. E aí o texto continua. Ora, onde aparece sal aqui dentro do texto bíblico? A gente não encontra realmente na língua portuguesa, mas no texto grego, quando em português é dito no decurso de uma refeição com eles, aqui em grego é uma palavra apenas, é o verbo sinalizomai. E esse verbo pode ser traduzido como comendo sal junto com eles, ou compartilhando o sal. E talvez você fique se perguntando, mas por que é que Jesus tem que comer sal com os discípulos? E por que talvez muitas Bíblias não explicam isso? Pois é, algumas traduções vão colocar algumas notas para falar sobre esta palavra, que é uma palavra rara, só aparece uma única vez em toda a Bíblia no Novo Testamento, aqui nessa passagem. Porém, a gente precisa entender o que é o sal dentro das Escrituras, em parte, pelo menos, para entender por que é que Jesus tem que comer sal com os discípulos. E para isso, nós precisamos ir para Levítico, capítulo 2, versículo 13. Lá em Levítico 2:13, nós temos escrito sobre a oblação que deve ser feita pelo povo a Deus. Uma oferta, portanto, ao Senhor, e lá é dito o seguinte: salgarás toda a oblação que ofereceres, e não deixarás de pôr na tua oblação sal da aliança de teu Deus. A toda oferenda juntarás uma oferenda de sal a teu Deus. Então o sal era usado em toda oferta dedicada a Deus. Só que não para por aí. Nós precisamos olhar o texto de Números. Lá em Números, no capítulo 18, especificamente aqui no versículo 19,
nós temos assim: é uma aliança eterna de sal diante do Senhor para ti e para a tua descendência contigo. Aqui o texto está falando a respeito dos sacerdotes que devem fazer uma aliança de sal com Deus e uma aliança eterna. Opa! Aqui as coisas começam a se clarear. Comer sal tem a ver com a aliança eterna que é feita dos sacerdotes com Deus, chamada aliança de sal. E aí há algo ainda mais interessante. Quando nós olhamos para segunda Crônicas, ou segundo Crônicas, né, ou melhor, capítulo 13, no versículo 5, há algo maravilhoso. O texto diz assim: não sabeis que o Senhor, o Deus de Israel, deu a Davi para sempre a realeza sobre Israel? É uma aliança inviolável para ele e para seus filhos. Pois é, só que aqui, no texto hebraico, literalmente está escrito uma aliança de sal, aquilo que foi trazido como inviolável na Bíblia de Jerusalém, no hebraico é a aliança de sal. Mas por quê? Porque o sal era entendido como um elemento que não perdia o seu sabor, no sentido dele ser um alimento compreendido como um alimento de manutenção do seu sabor. Então a ideia da aliança de sal é que é uma aliança eterna, uma aliança que não acaba. E aí há algo interessante. Quando nós lemos, por exemplo, Beda, o Venerável, que é um cristão que escreve ali pelos anos 600 e 700 nessa mudança, tá? Ele fala a respeito disso em uma de suas obras e é algo muito interessante que eu quero ler aqui com vocês. Na Acta Apostolorum, ele fala justamente sobre isso. Comentando Atos dos Apóstolos, ele diz assim, que Cristo, ao comer sal com os discípulos, não apenas confirma a realidade de seu corpo, mas renova neles o vínculo da aliança. Comer sal com eles é selar novamente a comunhão que a cruz parecia ter rompido. Então aqui Beda, o Venerável, comentando Atos dos Apóstolos, esse autor do cristianismo primitivo já lia esse texto com essa compreensão. Só que não para por aí, gente. O próprio Papa Bento XVI, no seu livro Jesus de Nazaré, ele trabalha essa compreensão. Ele fala a respeito de comer sal depois da ressurreição de Cristo ter a ver justamente com essa experiência de um sinal de aliança eterna. Portanto, o Senhor ressuscitado come sal com os discípulos justamente por conta de ser um sinal da nova e eterna aliança, uma aliança que jamais será rompida. E que cada um de nós possa, entendendo isso, colocar na nossa vida essa realidade. Também o Senhor, a cada Eucaristia, sela e continua selando até que ele venha conosco esta aliança. Mais do que selar, talvez a palavra seja, continua nos lembrando o tempo inteiro dessa aliança. Que esta palavra possa tocar o seu coração. E compartilha para mais alguém esse vídeo, para que ela entenda que Jesus tinha que comer sal com os discípulos.